Bolota, vem pra cá. Não entra só. Eu tava quietinho. É só pra garantir, né? Tem as patinhas também, pra evitar quando. Porque a patinha dele faz muito barulho. Fica sentado. Se ele ficar andando no tapetinho, é melhor. Senta aí. Senta aí, cara. Pera aí, deixa eu ver você fazer senta. Senta. Pronto. Sou filho do Edson, da Sônia, pintor, muralista, uma pessoa que é dada aos encantamentos da vida, gosta de poesia, gosta de falar sobre as belezas cotidianas e gosto de ser tio da Vitória, de estar com meus amigos, de viver na minha casa com os meus cachorros. Sou uma pessoa que gosta de viver da melhor maneira que eu posso, sim. Eu comecei minha relação com os murais e com a arte de modo geral, acho que quando eu era criança, adolescente. Eu tenho um tio que é uma pessoa importante na cena de skate nacional e ele que me criou, basicamente. Então, por conta dele, eu fui introduzido desde muito cedo a essa cultura urbana, essa cultura da rua. Tive contato com grafite de começo, né? Então eu tinha esse olhar da criança vendo aquelas coisas coloridas, aquelas pinturas coloridas pela parede e tudo mais. Tenho essa lembrança muito clara na minha cabeça das primeiras vezes que eu vi algum grafite ou alguma coisa do tipo. Acho que foi a primeira vez que eu tive contato com murais, assim, de modo geral. Mas, fora isso, quando eu era criança, eu gostava muito de desenhar, assim como toda criança. Sou filho de professores, então isso não foi tolhido de mim, né? Eu era incentivado a desenhar, eu gostava bastante. Então, tive esse gosto desde muito cedo pelo desenho, né? Mas não foi uma coisa que se perpetuou muito pela vida, né? Depois de um tempo eu parei com isso e fui voltar a desenhar e voltar a ver a arte só muito depois. Quando eu voltei a ver murais de grande escala, assim, né? Há alguns anos atrás, acho que em 2015 mais ou menos, que eu vi os primeiros murais em grande escala aqui no Brasil. E peguei muito gosto, fui entender, fui estudar um pouco sobre muralismo, os movimentos de muralismo na América Latina como um todo, né? Muralismo mexicano e tudo mais. E aí entrei de cabeça nesse mundo que é onde eu tô completamente mergulhado agora. Acho que o que me inspira na arte urbana real é o observar as pessoas ao meu redor, assim. Não só as pessoas ao meu redor, mas as pessoas ao redor de onde o trabalho vai estar, né? Acho que isso sempre foi uma inspiração para pintar, né? Eu acho que a maneira como a sociedade se comporta também é uma coisa que me inspira a falar sobre o que eu falo, a retratar o que eu retrato. Então, eu tenho essas coisas mais banais como inspiração para o pintar, né? Eu gosto dessa luz que bate na minha casa, por exemplo. Isso me inspira a pintar na rua. Quando eu comecei a fazer essa coisa do realismo, eu tinha uma necessidade de ver pessoas pretas representadas na arte, né? Então essa foi a primeira chave que virou para mim. Aí eu, bom, preciso pesquisar gente que faz isso, né? Começar a fazer isso. Depois eu comecei a ter vontade de representar essas belezas que eu via cotidianamente, né? Belezas que minha mãe me ensinou a olhar, que minha avó, ver poesia nas coisas, assim. Comecei a querer dar mais foco para essas belezas, assim, para que outras pessoas pudessem ver também que o cotidiano por si só já é bonito, né? Eu não sou uma pessoa que quer falar sobre coisas espetaculares. Eu gosto do ordinário, assim, da poesia que tem no que é ordinário. E assim eu fui me aprofundando, né? Hoje eu tô numa pesquisa sobre comunidades ribeirinhas, sobre essa galera que vive da água e do rio. É uma coisa que vai acontecendo, né? Os interesses vão me guiando e eu me deixo ser guiado por eles, assim, né? Gosto de pegar o sentir e mergulhar nele. Para mim, a arte urbana tem como objetivo isso, ser voz de questões sociais, né? Então, para mim, ela faz parte da sociedade. E como parte da sociedade, ela tem que fluir junto com ela, assim. Seja lá desse jeito, né, dela se degradando naturalmente, seja lá que outro artista ou outra pessoa acha que tem o direito de ir lá e atropelar o trabalho, sabe?
Eu acho que ela só deve agir como um agente de ocupação da cidade. Então, como eu acho que eu posso ocupar a cidade colocando algo que eu acredito e julgo importante, gigante, outras pessoas também podem achar isso. E tá tudo bem, assim funciona a sociedade, sabe? Querendo ou não, a arte urbana ainda é muito criminalizada de um modo geral, né? A gente está falando de eu que sou muralista e por ser muralista eu tenho privilégios com isso, né? Minha arte é mais validada, até por ela ser mais próxima a um trabalho acadêmico de arte, né? Esse trabalho que está dentro do museu e que é validado como arte. Enquanto isso, a gente está falando da galera lá em BH, da pichação, que pintou junto com a gente no festival lá, sendo presa por conta dos trabalhos de pichação, assim, né? Então, a galera do grafite continuamente sendo questionada e levada para a delegacia por conta disso, sabe? Então, enquanto o juiz do que é arte na rua e o que não é for algum braço do Estado, né, for algum braço do governo, a gente vai continuar com esse problema, sabe? Então, precisa de investimento, inclusive nisso, né, em não criminalizar as artes urbanas de um modo geral, né, passar por essa validação, já que publicamente, aparentemente, isso é validado, mas não rola a gente deixar só isso seguir da maneira que segue, assim. Eu lembro de quando, da primeira vez que eu vim pro bairro do Bexigas, foi uma lembrança que me marcou muito. Eu estava andando em alguma rua por aqui e lembro de ver uma mulher estendendo roupas na varanda de uma pensão e fiquei com essa imagem gravada na cabeça, né? Quando eu fui convidado a fazer esse trabalho de novo, eu vim dar uma caminhada por aqui e relembrei que é um bairro formado por essas pensões, né? Que são resquícios dessa época de quilombo aqui, né? Era um quilombo urbano, então ele funcionava um pouco diferente dos quilombos de fuga. Ele era um quilombo exatamente incrustado dentro da cidade para que essas pessoas fugidas, né, ou que fossem alforriadas da escravidão, ou seus descendentes, conseguissem passar despercebidos durante o dia a dia da cidade mesmo, né? Então essas pessoas se juntavam nessas pequenas comunidades, moravam juntas e assim conseguiam se fortalecer e manter suas tradições firmes, né? Então eu fiz questão de falar sobre isso, né? Esses resquícios dessas pensões, de onde elas vêm, né? O que elas significam, o que significa a existência delas hoje em dia. E também falar um pouco desse ato dos varais, né? Eu tenho isso no meu trabalho, esse lance dos varais como um ato cuidadoso e afetuoso, essa lembrança da minha avó, da minha família, e como isso também representa um pouco do cuidado que se coloca no trato com os outros, né? Então o ato de você lavar uma roupa, estender a roupa dessas pessoas, também é um ato de cuidado. Então, juntei um pouco dessas duas coisas, né? Essa mulher preta cuidando dos seus ali na pensão, né? Fazendo esse ato cuidadoso de resistência, estendendo as roupas ali. Gostei de deixar isso registrado de maneira grande aqui no Bexiga, para que a gente lembre que isso também é um ato de afeto e de resistência. Eu acho que a minha arte, não sei se necessariamente ela é uma arte de protesto, ela pode ser de maneira secundária, mas não é o que eu busco, assim. O que eu busco é que ela seja um portal poético para encantamentos. Eu busco que ela seja uma arte que leve as pessoas para outro lugar, né? Que mude o olhar delas para aquilo que eu estou retratando. Por isso não necessariamente eu falo sempre tão diretamente sobre coisas políticas no trabalho. Eu acho que de maneira secundária acabo falando, né? Então quando eu falo sobre afetos entre pessoas pretas, isso querendo ou não já é político, porque tudo é político no fim, né? Então acaba sendo uma maneira de protestar contra a maneira como a sociedade vê esses corpos, mas o que eu tô falando não é necessariamente isso. A única coisa que eu tô querendo dizer é, tipo, olhem o quanto isso é bonito, sabe? Quanto isso é naturalmente poético, sabe? Naturalmente bonito. Não tô aqui gritando e espetacularizando nada, só
Só gosto de pegar uma parada que passa despercebido e colocar um zoom nela para que as pessoas coloquem atenção nisso. Então acho que pode ser uma arte de protesto de maneira secundária, mas não direta, não é minha busca. Minha busca não é ficar batendo na questão da luta, porque isso eu já faço diariamente como um corpo que existe na sociedade, sim. Tenho como essência praticamente questionar essas coisas dadas, assim. Inclusive dentro dos temas que eu abordo, assim, né? Já que eu estou falando de representatividade negra, eu sou uma pessoa que se nega, por exemplo, a falar sobre questões que me atravessam com violência. Então eu nunca vou pintar um enquadro policial, sabe? Ou qualquer coisa que faça eu reforçar esse discurso que já acontece, né? Já são pessoas encarceradas o tempo inteiro, já são pessoas que sofrem violências, né? Eu sou uma pessoa de candomblé, então já é uma religião perseguida naturalmente. Eu evito reforçar discursos que já existem na sociedade e meu objetivo é exatamente falar sobre coisas que as pessoas não estão acostumadas a falar. Então por isso que eu escolho sempre esse caminho do encantamento, por isso que eu escolho sempre esse caminho da poesia, não por essa beleza dissimulada, sabe, essa parada good vibes da parada, é simplesmente porque eu preciso que as pessoas olhem para esse outro lado também, sabe, para que elas validem essa outra parte da história. Então para mim, ainda mais como artista urbano, eu sinto a necessidade quase primordial de que meu trabalho seja um ponto de questionamento quando a pessoa para olhar. Minhas raízes no meu trabalho são uma coisa que eu ainda estou meio entendendo como elas aparecem, assim, né? Então, por exemplo, essa minha linha de trabalho agora sobre pescadores e sobre comunidades ribeirinhas é só um interesse, sempre gostei muito desse mundo dos pescadores, mas nunca tinha ligado da onde isso vinha, né? Até há pouco tempo lembrar que eram coisas que meu pai fazia comigo quando a gente ia para o interior, me levava para ficar observando os rios, me levava para ficar olhando os pescadores ali jogando tarrafa, né? Meu avô é pescador de mar, né? Então a gente passava muito tempo dos fins de semana com ele pescando em alto mar e tudo mais. Então são coisas que eu vou lembrando depois, né? E aí eu vou conectando e entendendo que talvez o meu trabalho seja só um resgate a essas raízes mesmo, tanto minhas, quanto dos meus ancestrais, quanto dos meus mais velhos, todo esse resgate, coisas que vão ressurgindo e a arte faz eu ir pesquisar sobre elas. Eu acho que o trabalho tem esse poder de impactar as pessoas que passam, né, e interagem com ele, nesse lugar do encantamento mesmo, que naquele dia a dia corrido, cansativo, a pessoa por alguns minutos possa se sentir abraçada por aquele trabalho, sabe, ou representada de alguma forma, que aquele trabalho seja um acalanto, sabe. Acho que por isso que eu não gosto tanto de falar de questões políticas ou protesto o tempo inteiro, porque fazer isso seria colocar mais uma questão para que aquela pessoa remoesse na cabeça e se sentisse reflexiva sobre um ponto que talvez seja só exaustivo para ela, sabe? Eu prefiro ser esse acalanto da beleza no dia a dia, né? Que seja esse lugar que ele consegue parar, olhar e ter alguma lembrança, sabe? Ou até construir alguma vontade, né? Putz, verdade, ouvi isso aqui, talvez tenha que ligar pro meu pai, talvez eu tenha vontade de ir pro rio, né? Ficar perto do mar, enfim. Qualquer coisa que possa ser um abraço e um acalanto nesse dia a dia que já é mais corrido demais, sofrido demais.